está no ar o Jornal da Câmara. Depois de mais de 10 horas de discussão no plenário, os vereadores aprovaram o projeto do Executivo que cria o Instituto Municipal de Estratégia da Saúde e da Família. O projeto estava em discussão na Câmara desde o fim do ano passado. Neste meio tempo, foram apresentados 3 substitutivos analisados pelas comissões conjuntas, foi realizada uma audiência pública para debater o tema e, finalmente, a proposta foi votada nesta semana. O texto principal, com 33 emendas, foi aprovado com 26 votos favoráveis e 10 contrários. Os vereadores cumpriram com seu dever de preservar a saúde daqueles que mais necessitam. E o Instituto da Saúde da Família vai fazer com que nós tenhamos até o fim do ano 170 unidades de saúde da família, fazendo com que haja um atendimento melhor. E é um empreendimento público onde só se ingressa por concurso. Os servidores serão contratados através de concurso público e terão uma relação de trabalho seletista com o governo da capital. Ainda deverão ter dedicação de 40 horas semanais ao desenvolvimento da ação estratégica Saúde da Família. O prefeito deixa uma grande expectativa em toda a sociedade, dizendo que os problemas da saúde estão na forma de contratação dos profissionais de saúde, né? Que o regime CLT agora vai dar uma nova dinâmica e que a saúde vai ser resolvida, todos os problemas da saúde. Que nós somos contrários a todo esse movimento, mas foi criada toda uma expectativa na sociedade que esse projeto traria toda uma agilidade ao município e com isso seriam resolvidos os problemas de saúde. O Instituto deverá ser criado e posto em funcionamento ainda neste ano. O passo seguinte é criar a fundação. O projeto é um projeto que autoriza a criação da fundação. Aprovado o projeto, transforma-se o projeto em lei, ele é sancionado pelo prefeito. Então cria-se a fundação num período de aproximadamente 4 meses, faz-se o concurso público e começa a montar as equipes de saúde da família da fundação. Ainda este ano? Claro, certamente ainda esse ano. A Comissão de Direitos Humanos do Legislativo Capital vai apoiar ações que colaborem com o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O plano, aprovado em 2004, vai ser desenvolvido até julho com a finalidade de criar políticas públicas efetivas de combate à violência e à exploração sexual infantil em Porto Alegre. A proposta foi apresentada na última reunião da SEDECOM pela responsável Yara Wortmann, da Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local, e por Leci Soares Matos, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O primeiro grande desafio é mostrar para a sociedade que é necessário fazer esse enfrentamento. Até porque as questões estão aí, são novelas, são programas de televisão em que todos nós parece que estamos meio amortecidos em relação a esse problema. Então a primeira coisa é realmente nós mostrarmos que é um desafio possível, é um desafio que precisa mexer com a sociedade e nós precisamos, através desse plano municipal, não só enfrentar, mas mobilizar e fazer com que toda a rede de atendimento, todos os órgãos se articulem. Após muitos debates, foi oficializado um comitê responsável por acompanhar a implantação da proposta, que segue 6 eixos estratégicos: análise da realidade, mobilização e articulação da sociedade, atualização da legislação e capacitação de profissionais, atendimento especializado, prevenção e promoção do protagonismo de crianças e adolescentes. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente acompanha todas as discussões e a implementação do plano. O Conselho ele vai acompanhar, vai ser coordenado pela governança local, pela pessoa da Yara, e a gente vai acompanhar o CMDK, o comitê vai acompanhar todo este trabalho que vai ser implantado na cidade de Porto Alegre, hoje já com decreto mais aberto, com todas as secretarias envolvidas, com entidades da sociedade civil, como o Conselho Tutelar, mais o Fórum da Entidade e junto ao Conselho Municipal. Então é o papel do Conselho Municipal indicar as entidades da sociedade civil para compor essa paridade junto ao governo
no comitê. Algumas ações pontuais serão trabalhadas já no Carnaval, que, segundo Iara, é um período propenso para casos de exploração sexual. Nós temos, inclusive, coordenado pela FASC, já toda uma discussão dos órgãos municipais, mas também a própria Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, a própria Câmara de Vereadores, agora aqui na comissão, pela presidenta Maria Celeste, se coloca junto conosco para que a gente possa trabalhar tanto nos ensaios, na venda de ingressos e no próprio Carnaval, mostrando que é necessário sim proteger as crianças. Eu acho que essa proteção da criança e do adolescente talvez seja o nosso maior foco agora no Carnaval. A apresentação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes serviu para os membros da SEDECOM planejarem alguns encaminhamentos. Primeiro é potencializar o Fundo da Criança e Adolescente através da iniciativa de chamar uma campanha dos vereadores para participar desta doação via Fundo Municipal. O segundo deles é também potencializar uma campanha na cidade no combate e enfrentamento à exploração sexual de criança e adolescente. A outra sugestão dada foi que nós possamos, junto agora, imediatamente no Carnaval, fazer uma reunião com o presidente das escolas de samba e também poder, junto aos ensaios, fazer uma conversa levando a importância que é o enfrentamento e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Um outro aspecto também que foi apontado é de que possamos, junto com a Prefeitura Municipal, criar uma grande campanha no município para que dê conta desta iniciativa tão importante. Segundo a vereadora, há dados sobre violência sexual no estado, mas não em Porto Alegre, apesar de ser do conhecimento de todos que isso faz parte da realidade da capital gaúcha. Ela também frisou a necessidade de se criar uma rede de atendimento que dê apoio a essa campanha. É um tema muito candente, é um tema que está no papel através do plano municipal e que talvez agora com a criação do comitê possamos efetivamente trazer à tona, dar visibilidade, mas mais do que isso, propor iniciativas contundentes para resolver essa questão na cidade de Porto Alegre. A Comissão de Saúde do Legislativo de Porto Alegre reuniu-se com representantes de hospitais e dos executivos municipal e estadual para tratar da regulação de leitos e consultas nas instituições médicas da capital. A lotação dos leitos de emergência deve-se principalmente à ocupação por pacientes da região metropolitana e interior do estado, e também pela busca do atendimento emergencial ao invés do posto de saúde. O percentual de pacientes que vêm do interior que acabam utilizando o serviço da nossa cidade, Porto Alegre. Por quê? Porque Porto Alegre, na verdade, é um centro de referência. E que esses pacientes, ao terem dificuldade nos seus municípios, vêm a Porto Alegre e a porta de entrada são as emergências. Então é por isso que os prestadores dizem que 80% dos pacientes que estão ali na emergência, eles na verdade dependem de uma internação, exige uma internação. Então vejam só, os serviços do interior do estado, por não ter uma estrutura adequada, acabam consultando, tendo indicativo para vir para uma possível cirurgia ou internação e acabam esperando nas emergências. As interconsultas também são motivo de congestionamento nos leitos hospitalares. As interconsultas ainda não estão dentro do processo de regulação, mas vai ser um próximo passo que se espera até o final do ano a gente possa fazer o controle da interconsulta e da reconsulta, né? Hoje ainda fica para a administração do próprio hospital. O critério de interconsulta é um critério médico. O paciente entra para tratar uma determinada patologia, ele vai fazer tantas consultas quantas forem necessárias nas diversas áreas da medicina para resolver aquela patologia. Cessado isso, atendida essa demanda, o paciente retorna se ele tiver alguma outra demanda médica que não a vinculada à inicial. O debate promovido pela Cosman está resultando em possíveis soluções a serem implementadas ainda este ano, como a informatização. Tem dois processos na informatização que são feitos de forma simultânea. Um é a rede, né, a Infovia, que ela já começou a ser implantada. Em torno de 8 meses, todas as unidades pertencentes ao município de Porto Alegre estão interligadas, né? E o outro processo é o da instalação realmente do software, né, da expansão do sistema de informática, que ele é gradual. E esse demora, a partir do momento do início da sua implantação, que a gente já está em fase de teste, já tem alguns hospitais utilizando, tem um processo de 1 ano pela frente para que todas as unidades estejam informatizadas. E quando tiver todo o sistema implantado na rede, o médico da rede, quando o paciente consultou em outros locais,
voltar para a atenção primária em saúde, voltar para a sua unidade de saúde da família. O médico vai saber onde esse paciente foi, que exames ele fez, vai ter acesso aos exames, vai ter acesso às imagens, quando for exames de imagem. Então é um processo que realmente ele vai avançar bastante. Representante da Secretaria de Saúde do Estado também esteve presente na reunião para lidar com a problemática do atendimento a pacientes de outras cidades pela rede de saúde de Porto Alegre. Ele apresentou uma proposta que deve contribuir para que pacientes sejam atendidos em seus próprios municípios. O Estado está implantando a sua central de marcação de consultas e procedimentos ambulatoriais. A ideia é que nesse semestre, até o final desse semestre, já esteja em funcionamento. Ela vai agendar consultas e procedimentos para os prestadores nos municípios que não são plenos, que não é o caso da capital. A ideia é que a gente melhore o fluxo e o acesso para esses serviços, qualificando a porta de entrada. A gente tem alguma melhora. Ainda neste encontro foi oficializada a criação do Fórum Permanente de Debate sobre a superlotação das emergências de Porto Alegre. Esse fórum vai reunir os diversos hospitais, Conceição, clínicas, PUC, Santa Casa, Instituto, vai reunir as alternativas para esse atendimento, Parque Belém, Vila Nova, e vai reunir principalmente os dois gestores, o do Estado, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. A superlotação das emergências é um sintoma, né? Ela em si só não é um problema, mas é um sintoma de que a rede básica de saúde tem dificuldades, que a rede básica de saúde não é resolutiva. Famílias em áreas de risco aguardam a regularização das terras para receber verba da Prefeitura. Moradores da Vila IP São Borja, zona norte da capital, foram pedir ajuda aos vereadores da CUTAB. Atualmente, cerca de 1.290 famílias ocupam a vila na Rua Senhor do Bonfim, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Destas, 200 estão alojadas em área de risco, embaixo da rede de alta tensão. O local onde se encontra a vila pertence originariamente ao IP, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Foi um terreno comprado para os bens patrimoniais, como uma reserva técnica. Como ele não foi utilizado, com o passar dos anos, ele foi sendo ocupado por aquelas famílias. E agora é uma ocupação consolidada e estamos buscando os meios de as famílias terem sua casa regularizada e o IP, por sua vez, ter o seu ressarcimento, ou fazendo a permuta com a Prefeitura ou fazendo com o Estado, preferencialmente com o Estado. Os moradores estão passando necessidades e precisam de obras de saneamento com urgência. Mas como a área legalmente pertence ao IP e não está regularizada, não pode receber investimentos da Prefeitura. Nós estamos numa situação muito crítica no momento por falta de investimento do município em relação à área, porque a área, ela sendo do IP, nessa pendência de permuta com o Estado, o município alega que não fará mais investimento do que já foi feito, que nós já colocamos luz, água e esgoto cloacal. Temos demandas do OP para uma creche comunitária, para pavimentação e esgoto pluvial, que tivemos só nessa semana 30 famílias com as casas alagadas, sem condições de moradia, tiveram que abandonar suas casas. Na reunião foi agendada uma visita da comissão até a vila. Além disso, foi formado um grupo de trabalho de caráter não formal, com membros da comunidade do governo, para acelerar o processo de regularização das terras. Procurando as áreas específicas do Estado que tratam disso, como a Secretaria Estadual de Habitação, e vendo que proposta poderiam fazer ao IP. E imaginar que essa proposta possa ser aceita ou que o IP faça uma contraproposta que o Estado tenha a condição de aceitar. Porque aí é o cumprimento da Lei 11.697, que gradativamente vai passando o domínio, ou seja, a propriedade daquelas áreas às famílias, mas acima de tudo proporcionar que o município possa colocar equipamentos, fazer investimentos numa área onde as pessoas têm que exercer plenamente a sua cidadania. Nessa semana, a tribuna popular foi ocupada pela Central Única dos Trabalhadores, que se mostrou contrária ao aumento do valor da passagem de ônibus na capital.
O presidente da CUT, Celso Wojciechowski, pediu que a Câmara de Vereadores realize uma auditoria na planilha de custos que serviu de base para que o Executivo promovesse esse aumento de mais de 10%. Segundo o sindicalista, em apenas 24 horas, o Conselho Municipal de Transportes Urbanos recebeu a planilha das empresas de ônibus e o Executivo anunciou o reajuste. A CUT sugere que o Conselho possa analisar a planilha por pelo menos 10 dias antes do percentual ser aplicado. Os R$ 2,70 pagos pela passagem são dos preços mais altos do país. Uma comitiva de lideranças políticas gaúchas está em Brasília, onde participará de uma audiência com os ministros do Planejamento, Miriam Belchior, e das cidades, Mário Negromonte. Na pauta está o projeto para a construção do metrô na Zona Norte de Porto Alegre. Antes de seguir com a comitiva até Brasília, a presidente do Legislativo, Sofia Cavedon, realizou uma reunião com o superintendente de Desenvolvimento e Expansão da Transurb, Humberto Casper, a fim de esclarecer alguns detalhes sobre o projeto. As tratativas visam a liberação dos recursos para a construção da linha norte do metrô de Porto Alegre. Conforme Casper, na primeira fase deve ser construída uma linha com saída na Avenida Assis Brasil, passando pela Farrapos, chegando até a Azenha. O custo dessa etapa deve ficar em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Na próxima segunda-feira, Vitor Ortiz, secretário executivo do Ministério da Cultura, estará na Câmara Municipal para acompanhar o lançamento do edital do Teatro Glênio Pérez. Na ocasião, também serão debatidas as novas políticas públicas propostas pelo governo federal. O evento será no dia 21, às 6h30 da tarde. O secretário do MINC também vai visitar os espaços previstos para a construção das praças do PAC 2, uma na Lomba do Pinheiro e outra na Restinga. No total, serão construídas 800 novas praças no país, todas em locais de alta vulnerabilidade social. Os espaços terão telecentro, ginásio poliesportivo, cine-teatro e biblioteca. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.